Olá pessoal, vamos continuar aqui o estudo da disciplina de Programação Orientada a Objetos e nessa aula nós vamos tratar da linguagem e plataforma Java. Nós vamos ver um pouco da linguagem, do seu histórico e um pouquinho da plataforma de desenvolvimento e de execução também de todas as tecnologias Java. Pronto pessoal, então o assunto desta aula está na seção antes de começar do nosso livro-texto, que está tanto nas edições 8 e 10 do livro Java Como Programar, que também está disponível na BVU, e no capítulo de número 1. Tá? Os assuntos desta aula também foram retirados destes sites, do site da Oracle, site java.com e da Wikipédia. Vocês também podem buscar informações da linguagem, da sua história, e outras informações aí sobre o Java. Em outros sites também, o Java tem muita informação na internet. Nós temos aqui também um gráfico que mostra as linguagens de programação mais utilizadas nos últimos anos aí. E pelo site Adobe Programming Community Index, vocês podem perceber aqui que o Java está há vários anos entre as linguagens, olha aqui, mais utilizadas no mundo, ou que pelo menos tem mais linhas de código escritos aí, nas aplicações aí utilizadas no mundo inteiro. Então você tem aí o Java, C, Python, C++, C Sharp, várias linguagens sendo utilizadas aí, muito utilizadas nos últimos anos, mas principalmente aqui, nós vemos aqui o Java sendo utilizado. Então, por isso nós estamos utilizando ela na nossa disciplina. É uma linguagem muito utilizada, é uma linguagem orientada a objetos, é uma linguagem que tem os recursos que nós precisamos para aprender os conceitos de orientação a objetos. Tá? E a linguagem Java é uma linguagem de alto nível. Como assim? É uma linguagem que nós podemos compreender melhor, porque ela utiliza uma notação matemática comum e facilita a construção de um programa. Por exemplo, na linguagem de máquina, você tem que conhecer o número de uma determinada instrução para realizar uma operação, como adicionar dois números. Você tem que conhecer a operação, um código que faz isso, o endereço de memória, onde está o determinado valor, e fazer as operações. Então, é muito complicado utilizar a linguagem de máquina, principalmente que cada máquina tem o seu próprio conjunto de códigos, que corresponde a algumas operações aí no processador. A linguagem Assembly veio para facilitar um pouquinho essa questão de programação, há várias décadas atrás, para que cada local de memória fosse substituído por um nome de variável e cada operação tivesse um nome em inglês. Por exemplo, carregar uma determinada variável para adicionar com outra variável e armazenar o resultado em outro espaço na memória. Então, isso facilitou. Mas, mesmo assim, você escrevia muito para fazer pouca coisa. E as linguagens de alto nível, você escreve menos para realizar coisas mais substanciais também. Então, Java é uma linguagem de alto nível e tem buscado facilitar a escrita de código. Tá? Como eu disse para vocês já, é uma linguagem que suporta orientação a objetos, existem vários paradigmas de programação, e o Java é orientado a objetos com recursos aí que ele herdou de outras linguagens, Ela se baseou no C, no C++, então tem alguns recursos aí interessantes, recursos procedurais, funcionais, genéricos, Então tem tudo isso dentro do Java, certo? E provavelmente aí vai vir o recurso lógico também futuramente, de acordo com a necessidade que surgir. Então, ela é utilizada em uma série de áreas, tá? Uma série de áreas de dispositivos, tanto para aplicações organizacionais, para aplicações web, para sistemas embarcados, uma série de aplicações ou dispositivos que usam Java. Aqui alguns exemplos, cartões de crédito, ou os leitores de cartão de crédito, eletrodomésticos, smartphones, robôs na robótica, é muito utilizado,
impressoras, roteadores, né, os algoritmos lá de roteamento são escritos na linguagem Java, etc, etc. Então, o Java você consegue utilizar em uma série de áreas, uma série de nichos da programação aí, onde está automatizando alguma coisa, provavelmente o Java está lá dentro, né, está sendo utilizado, tá? Tem algumas linguagens, por exemplo, PHP, que é utilizado em apenas alguns nichos, né? O PHP é utilizado para sistemas web, né? Ele não é utilizado aí para sistemas desktop. Ou você tem aí o Python, muito utilizado aí para análise de dados. Então, você tem alguns nichos onde determinadas linguagens têm a sua força, né? São utilizadas. O Java não, é uma variedade de nichos que ela pode ser utilizada, tá? Então, a sua sintaxe é baseada no C. Então, se você aprendeu a programar em C, você não vai ter dificuldade com a sintaxe do Java, tá? Aí você vai ter que gastar mais tempo estudando os conceitos de orientação a objetos que estão na linguagem, e não muito na questão da forma como ela é escrita, né? Por exemplo, terminar com ponto e vírgula, a forma de somar, de realizar operações matemáticas, a forma de comparar determinadas expressões, tá? Então, muita coisa é parecida aí com C e com C++. O primeiro nome do Java foi Wake, tá? E aí por umas questões aí de conflitos, né, mudaram para Java, tá? E ele foi financiado em 1991 pela empresa Sun Microsystems, tá? A linguagem foi criada nesta empresa, né, pela equipe do cientista James Gosling, só que aí depois foi vendido, né, recentemente, né, a Sun Microsystems foi vendida para a Oracle, tá? E aí a Oracle hoje é a proprietária da linguagem Java, né? E ela visava inicialmente dispositivos eletrônicos inteligentes, né, onde o objetivo-chave era escrever programas que possam ser executados em uma grande variedade de dispositivos controlados por computador e sistemas computacionais. Eles, de forma visionária, queriam uma linguagem que pudesse ser utilizada em televisores, em liquidificador, em computador, etc, etc. Então, mesmo não sendo possível, não tendo essas aplicações naquela época, né, mas eles estavam vislumbrando isso, e hoje em dia, né, quase todos os eletrodomésticos que você vê por aí possuem programas, né, internamente, né, tem a sua inteligência através de meios computacionais. E o principal lema, né, para a criação do Java era: escreva uma vez e execute em qualquer lugar. Como assim? Antigamente você tinha os programas que eram escritos aí para o Windows, e se você quisesse executar esse mesmo programa em outro sistema operacional, não seria possível. Você tinha que escrever um outro programa, ou adaptar totalmente o código-fonte, compilar novamente para poder executar nesse outro sistema operacional. Com Java, eles pensaram: não, eu quero escrever apenas um único código-fonte, compilá-lo, e aí esse programa poder ser executado em qualquer sistema operacional, tá? Seja para televisores, ou mesmo para outro sistema operacional, para smartphone. Naquela época não tinha, né? Mas a visão era essa, e deu certo, e funcionou. Eles foram visionários, percebendo que isso poderia ser aplicado, e chegou até os nossos dias. Tá? Então, nós temos aqui um pouquinho mais de história, né? Vocês podem avançar aí no estudo de vocês, de forma particular, nas pesquisas de vocês. Bem, a oportunidade que eles encontraram para a popularização do Java foi a web. Tá? Antigamente, as aplicações web, né, as páginas web escritas em HTML eram todas estáticas, não tinham nenhuma interação com o usuário. Tá? Então, o que eles fizeram? O Java tinha criado uma tecnologia chamada applet. Tá? E aí eles viram que esses applets poderiam ser adicionados ou embarcados dentro do código, ou embarcados num código HTML, para poder permitir uma interação melhor com o usuário, né? Fazer com que o usuário interagisse com aquela página HTML. E isso, né,
brilhou os olhos aí dos programadores e fez com que o Java fosse extremamente popular. Todo mundo queria aprender o Java, né, a partir de 93. Então, eles fizeram essa adaptação, né, para a internet para adicionar conteúdo dinâmico às páginas web. A versão de mercado mesmo foi lançada em 95, né, cujo nome, né, deixou de ser Wake para ser Java, e a história que tem, né, a necessidade de mudança, é que eles estavam num café, estavam tomando café, né, lá no local, na cafeteria, e eles começaram a tomar o café e estava muito gostoso, e perguntaram de onde é que ele vinha, certo? De onde vinha esse café que eles estavam consumindo. Eles disseram, não, vem da ilha de Java, né? Aí eles tiveram a ideia de dar o nome de Java para esta linguagem. Então, lançado em 95, com o nome Java, promoveu interatividade e animações das páginas web, ficou muito popular, né, com essa execução de applets aí nos navegadores, e aí pegou a linguagem Java, tá? Certo? Então, o Java utiliza como caracteres, né, o seu conjunto de caracteres é Unicode, diferente do C que usa o ASCII, tá? E boa parte do seu código está sobre a licença GPL, garantindo que o seu código seja livre, né? Ou seja, a órgão não pode impedir que ele seja utilizado aí pela comunidade, tá? Uma coisa muito importante do Java é que ela possui também uma extensa coleção de classes e operações aí na sua biblioteca de classes, tá? Facilitando o nosso desenvolvimento, porque muita coisa que a gente já precisa já está pronta, né? Como coleções, operadores de comparação de objetos, comparação de string, estruturas de dados, né, já estão todas prontas. Então, o que a gente precisa de acordo com o nosso trabalho, conhecer quais bibliotecas nós vamos poder utilizar naquela aplicação que nós estamos construindo. Se nós estamos precisando manipular arquivos, eu preciso conhecer as bibliotecas de manipulação de arquivos do Java para eu não fazer nada do zero, que é muito extensa, muito rica, né, a API de arquivos, né, que manipula arquivos em Java, para web, etc. Tá? E o nome dessa biblioteca de classe nós chamamos de Java APIs, né, o Java Application Program Interfaces, tá, que são códigos úteis, testados e eficientes, tá, e abrange uma grande variedade de algoritmos para vários propósitos. Então, a dica aqui é não reinvente a roda, use aquilo que já existe para fazer o que você está precisando. Não faça tudo do zero, senão você vai perder muito tempo e pode criar um código ruim e ineficiente. Bem, em relação à plataforma, a plataforma ela é mantida pela Oracle, né? Ela divide-se basicamente em duas partes principais. A JRE, Java Runtime Environment, que nós utilizamos em que momento esse softwarezinho aqui, JRE? Quando nós precisamos executar programas Java. Se você, por exemplo, né, acessar um site, um aplicativo aí de um banco, tá, provavelmente vai pedir para você instalar no seu computador a Java Runtime Environment, tá, a JRE, para poder executar, né, algumas operações daquele aplicativo. Eu vou instalar aí um jogo, por exemplo, no seu computador. Se ele for escrito em Java, você vai ter que instalar a JRE no seu computador. Qualquer programa que você precisar instalar e ele tiver sido escrito em Java, você vai precisar e ele vai exigir de você a instalação da JRE, tá? Ok? Então, o que ela tem? Ela tem as bibliotecas para execução de código Java e vai ter a máquina virtual, nós vamos ver mais na frente um pouquinho, que a máquina virtual ela é o segredo para que um programa Java seja multiplataforma, tá? Que você escreva uma vez e execute em qualquer lugar. E tem outros componentes necessários também para execução de programas, tá? E aí você imagina, será que alguma vez você já precisou executar
ou instalar o Java, né? Que muita gente fala, instale o Java aí. Você precisa instalar o Java ou a JRE para poder executar algum programa? Provavelmente sim, tá? Provavelmente sim, puxei pela memória, provavelmente você instalou. Se não, você vai perceber isso mais na frente. E a outra parte aí da plataforma Java é a JDK, que é o Kit de Desenvolvimento do Java, né? Que é um super conjunto da JRE. Enquanto a JRE a gente instala para poder executar programas Java, a JDK a gente instala para desenvolver programas em Java. Então, dentro da JDK tem a JRE. Então, no nosso caso, ele precisa ser instalado, né? Porque a gente vai desenvolver programas em Java. Então, você pode acessar o site aí da Oracle, tá? E fazer o download do JDK do Java. Você pode, pessoal, baixar o Java, né, o JDK do Java, através desse endereço, né, destacado aqui nesse browser aqui. Você pode vir também aqui, né, e digitar Java, JDK Java, tá certo? Quando você fizer isso, né, no caso aqui no meu buscador, ele está direcionando aqui como opção Java SE Development Kit 8 Downloads. Quando você clicar aqui, vai entrar no mesmo site que eu estou mostrando aqui para vocês nesse momento. Então, no caso aqui, está me mostrando a versão 8 do Java, tá? Já existem outras versões, né, lançadas mais recentemente, mas aqui eu ainda estarei trabalhando com a versão de número 8, que é a mesma versão que é trabalhada no livro texto. Você também pode baixar, né, fazer o download aí das versões mais recentes, se você assim quiser. Tá? Então, você pode entrar aqui, e aí lá embaixo, né, você procura o seu sistema operacional, a arquitetura do seu sistema operacional, 32 bits ou 64 bits, para fazer o download. Tá? Eu quero um instalador para Linux, então você pode baixar esse daqui, né? No caso para 64 bits. No caso aqui, como é .rpm, você consegue, facilita a instalação aí no Linux. Lá embaixo, por exemplo, tem o Windows 64 bits. Então, venho aqui e baixo a versão para o Windows 64 bits. Clico, aceito os termos da Oracle, faço um download, clico aqui para fazer download e ele vai pedir para eu me cadastrar, né, criar um usuário e senha aí na Oracle para poder fazer o download, tá? Você vai fazer o download de graça, mas aí a Oracle, né, desde 2019, mudou um pouquinho as suas licenças, que ele permite o uso gratuito apenas para uso pessoal, no caso aí para estudantes, para quem está aprendendo a linguagem Java, para quem não vai fazer uso comercial de um programa que ele está desenvolvendo, tá? Se você quiser fazer o uso comercial do programa escrito com a linguagem Java, aí você vai ter que pagar um pouquinho aí para a Oracle para poder ter o direito de usar o Java. Mas tem a versão totalmente gratuita, né, do Java, que é do projeto OpenJDK, que está debaixo da licença GPL, que aí você não precisa pagar nada aí para a Oracle, né? Você entra aqui no jdk.java.net, tá? Deixa eu entrar aqui. Você procura pela versão que você quer, no caso aqui eu quero a versão de número 8, tem aqui nesse momento aqui que eu estou acessando, tem até a versão de número 15, venho aqui na versão de número 8, e aí eu posso escolher aqui, a versão de instalação na licença GNU, ou seja, eu não preciso, ela é totalmente gratuita, não preciso pagar nada aí para a Oracle, e aí, eu baixo a versão para Linux ou a versão para Windows. Eu vou clicar aqui e ele vai me apresentar aqui uma versão aqui, o arquivo .zip compactado, tá certo? Compactado, então eu vou baixar no meu computador, descompactar e instalar, tá? Então eu descompacto e, no caso aqui para Windows, clico 2 vezes e aí vai começar a instalação e basicamente é next, 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 você lá informa que quer instalar o JDK, certo? E aí você vai ter vai poder criar programas com a linguagem Java.
Continuando aqui, pessoal, nos nossos slides, vamos aqui também para a JVM. Nós temos a JRE, para execução de programas Java, JDK para desenvolvimento de programas em Java e a JVM. O que é a JVM? A JVM é a Java Virtual Machine, ou a máquina virtual da plataforma Java, que é o que permite que um programa seja escrito em qualquer lugar, escrito uma vez e executado em qualquer lugar. Ele é uma máquina virtual mesmo, tá? É como uma máquina virtual que você executa um outro sistema operacional dentro do seu sistema operacional. Então, no caso aqui é uma máquina virtual que executa o Java em qualquer lugar. Então, quando você instala a JRE no seu computador, ela já está apta a executar qualquer programa em Java. Dentro da JRE, nós temos a JVM, que vai pegar aquele código Java compilado. Esse código compilado do Java, ele está numa tecnologia que nós chamamos de bytecodes, tá? Esse código não é entendido pelo computador, não, tá? Ele é um código compilado para a máquina virtual. Aí a máquina virtual, ela vai interpretar esses bytecodes para aquele computador onde ele está sendo executado, onde o programa está sendo executado. Então, por isso que eu pego esse código compilado do Java, que na verdade são bytecodes, e eu posso executar em qualquer lugar, porque a máquina virtual vai conseguir interpretar esses bytecodes para o computador que está, naquele momento, fazendo a execução daquele programa. Certo? Então, com a JVM, os bytecodes podem ser executados em qualquer plataforma computacional. E hoje nós temos JREs aí para vários sistemas operacionais permitindo essa portabilidade. Então, nós vamos utilizar aqui o JDK 8 e o NetBeans, 8.2 ou superior. Aqui é JDK 8 ou superior, NetBeans 8.2 ou superior, tá? E aí você pode baixar também o NetBeans aí, que vai ser nosso ambiente de desenvolvimento, para a gente não ficar programando aqui em bloco de notas. Certo? O NetBeans também, ele é mantido pela Oracle, mas a partir da versão 9 nós temos aqui ela sendo mantido pela Apache. Então nós temos o projeto aí Apache NetBeans, onde você pode fazer o download das versões mais recentes aí do NetBeans. Ok? Tem aqui os linkzinhos para você ir atrás desses softwares. Nós temos basicamente 3 tecnologias na plataforma Java. A Java Standard Edition, que tem todos os recursos necessários para a criação de aplicativos para desktop e servidores, que é o que nós vamos instalar, a JDK do Java SE. Tem o Java Enterprise Edition, que é o Java EE, que é uma tecnologia que tem os recursos para desenvolvimento de aplicações web. Nós temos o Java Micro Edition, ou Java ME, que é um subconjunto da Java SE para desenvolvimento de aplicativos para sistemas embarcados, tá? No caso aqui, para dispositivos com recursos limitados. Então, nós temos todas essas tecnologias aqui, mas, basicamente, se você vai desenvolver em Java Desktop Web, a gente instala a JDK, padrão, JSE, e se precisar desenvolver para a web, a gente adiciona bibliotecas aí no nosso projeto para fazer o desenvolvimento. Tá? Então, está aqui uma imagem aqui que mostra os componentes de cada tecnologia Java. No caso aqui da JRE, que compõe uma JRE, o que pode ser executado aí com a JRE, e a JRE é um subconjunto da JDK, que aí que tem mais ferramentas para poder fazer o desenvolvimento do Java, como a ferramenta Javac, para permitir a compilação do programa ou do código-fonte escrito em Java, e a ferramenta, o softwarezinho Java, que permite a execução do programa, o que faz o carregamento do programa para ser executado. Então, nós temos aqui o ambiente no todo conjunto de ferramentas e componentes, recursos da plataforma Java. Bem, alguns sites aqui para vocês baixarem o Java, o guia de instalação aí para o Java, informações
vocês podem acessar de sua casa, tá? Tem também um tutorialzinho aqui onde você pode configurar o Java no seu sistema operacional, e também tem lá no livro, né, antes de começar, né, na seção antes de começar do livro, para você configurar, né, devidamente o Java no seu computador, para o caso de você querer fazer a programação no bloco de notas e executar nesse programa escrito no bloco de notas, tá? Então, nós temos aqui a configuração. Quando você instala o JDK, você tem aqui uma configuração da variável de ambiente, no caso aqui um exemplo no Windows, tá? E configurando essa variável de ambiente, você consegue fazer com que o Java seja reconhecido no prompt de comando. Por exemplo, que eu escrevo Java, né? E ele aqui, ó, já reconhece o comando Java e me dá possibilidades de uso aqui desse comando. Eu escrevo aqui, ó, JavaC, e ele aqui me dá a possibilidade de uso aqui também do JavaC. Então, eu consigo compilar ou executar através do prompt de comando, se eu configurar devidamente, né, o Java, tá? Normalmente o Java é instalado no arquivo, no caso aqui do Windows, no arquivo de programas /java/jdk, eu faço a configuração do Java Home, tá? E lá na variável path, variável de ambiente, que está aqui nesses tutoriais, tem dizendo como é que configura a variável de ambiente path, e lá na variável de ambiente path eu coloco %java home %bin, para ele reconhecer os comandos aí de carregamento, compilação, carregamento e execução do Java. Beleza? Bem, depois que você tem instalado o Java no seu computador, está desenvolvendo o programa e vai executar, todo o processo, desde a edição até a execução do Java, ele passa por 5 fases. Né? Nós temos 5 fases para a criação e execução de programas em Java. Claro que a IDE abstrai tudo isso para a gente. Né? A gente vai escrevendo o código Java, ele já vai compilando para a gente, quando a gente executa, ele carrega, verifica e já executa para a gente, e a gente precisa saber que existem essas 5 fases. Mas, para vocês terem conhecimento, são 5 fases. A fase de edição, de compilação, carregamento, verificação e execução. O que acontece basicamente em cada fase? Na edição, você está escrevendo o código, né? E esse código vai ser escrito no arquivo com a extensão .java. O código-fonte de programas em Java são escritos e salvos com a extensão .java, tá? E aí, quando você escreve e salva, esse arquivo é colocado no disco rígido com a extensão .java, tá? Se você fizer com a IDE, quando você diz que vai criar um programa Java, ele já cria um arquivo com a extensão .java para você. Depois que eu escrevo esse código-fonte e quero compilar, eu uso o comando javac, o javac, para fazer a compilação desse programa. Como é que eu faço a compilação? Comando javac, nome do arquivo, .java. Então, eu escrevo esse comando, dou Enter, ele vai e cria um arquivo compilado, se não tiver nenhum erro de sintaxe, né? Ele vai criar um arquivo com o código compilado, que vai ter a extensão .class, né? E esse arquivo também vai estar no disco rígido. Esse arquivo .class, né, o que tem dentro dele são os bytecodes do seu código Java, tá? Código compilado que vai ser interpretado pela JVM. Então, quando você for executar o seu programa Java, ele vai a JVM, né, vai executar os .class, ou os bytecodes do seu programa. Como é que eu executo? Bem, eu preciso chamar um comando de nome Java, né? Coloco o nome Java e o nome do arquivo que tem o .class, né, onde começa a execução do meu programa. Né, sem a extensão .class, no caso aqui Java, exemplo, sem a extensão .class. Quando eu faço isso aqui, o Java vai carregar o programa na memória e vai organizar as dependências do Java para que todas as dependências estejam
prontas no momento que necessitar dela, né? Se, por exemplo, o seu programa faz uso de uma determinada biblioteca, ele já vai carregar esse conjunto de bibliotecas, de dependências, para que possa ser já executado no momento que precisar. E aí, ó, chamei Java, exemplo, ele carregou, e depois que carregou e está tudo ok, está tudo carregado em memória, ele vai e executa, né? Não, no caso aqui está mostrando o carregamento ainda, né? Pegou do disco rígido, fez o carregamento em memória e deixou tudo posicionado para poder ser executado. E aí tem a verificação dos bytecodes. Beleza, carregou na memória, a JVM vai fazer uma verificação dos bytecodes para ver se todos os bytecodes dos arquivos do seu programa são válidos, né, se vier alguma restrição de segurança, né, se é seguro, tá, ou se tem vírus, se tem worms, se tem problemas de tipagem, né, de tipos de dados aí no seu programa, tem que fazer uma verificação. Se não passar pela verificação da JVM, seu programa não será executado. Tá? Se passar, beleza, ele vai passar para a fase de execução. E aí, finalmente, ele é executado pela máquina virtual Java. Então, ele interpreta linha a linha, né, o seu computador, o seu programa no seu computador, né, e aqueles pontos que são mais utilizados, ele já deixa ativo para poder, ou já compilado para a máquina, para poder, quando precisar novamente daquele código, daquele trecho de código, né, ele já está pronto para uso, porque a interpretação ele vai ler linha a linha, né, verificar e executar. Quando está compilado, não, basta pegar aquele conjunto de dados e executar. Ok? Pronto. Então, basicamente, então nós temos o quê? Nós temos a compilação, que gera os bytecodes, e nós temos a interpretação dos bytecodes, tá, para a linguagem de máquina do computador, onde está rodando aquela máquina virtual, certo? Então, nós temos tanto compilação quanto interpretação de código, que no caso é ler novamente o código e transformar em tempo de execução no código de máquina. Essa compilação just-in-time que eu falei aqui, né, dos pontos ativos, aquela questão dos códigos, da parte do Java que a JVM percebe que vai ser chamada de forma recorrente, ele já compila para a máquina, né, para o código de máquina, para que quando precisar já possa executar diretamente e não interpretar novamente aquele conjunto de instruções para que o Java seja executado de forma mais rápida, certo? Então, nós temos a compilação do código para bytecodes e a interpretação dos bytecodes para a linguagem de máquina, que nessa interpretação pode ocorrer uma nova compilação just-in-time, certo? Que no caso aqui não é para bytecodes, é para o código de máquina. Tá? Beleza, então, pessoal, esse aqui é o assunto desta aula. Façam a lista de exercícios proposta para que vocês possam compreender bem o conteúdo e fazer a avaliação de forma satisfatória. Aproveitem também os materiais complementares que forem postados para esta aula, para que vocês possam adquirir mais conhecimentos também aí da linguagem Java e da sua plataforma, para a gente ter um semestre aí bem produtivo.